do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que privilégio é poder participar juntamente com você desse ministério sagrado, o Ministério do Ensino, onde eu, você, a Assembleia de Deus de Criciúma, o ITEC, o Departamento de Escola Bíblica Dominical e a ADC Educacional, procuramos juntos levar avante a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus. Estamos trabalhando junto com você a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, uma faixa etária onde o assédio e as tentações mundanas são incisivas. E cabe a nós, juntamente com todos esses departamentos citados, ajudarmos o jovem a enfrentar com galhardia essas dificuldades que lhe são impostas pelo mundo, através do ensino da palavra de Deus. Estamos trabalhando o quarto e último trimestre do ano de 2023, sala de juvenis, como já foi dita, o Espírito Santo, Deus presente em nós. E você pode iniciar a tua aula, meu caro professor, perguntando ao teu jovem, se o Espírito Santo se faz na presença, se faz presente na vida deles. Se o Espírito Santo também se faz presente na tua vida, meu caro professor. E você há de responder ao teu jovem como você vai perceber isso? Através das atitudes que o indivíduo tem. Essas atitudes têm que estar sempre focadas nos ditames da Sagrada Bíblia, da Sagrada Escritura. Ou seja, eu percebo quando o indivíduo tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, quando ele tem algumas das características de Cristo, como bondade, mansidão, longanimidade, como o seu papel enquanto orador, não no sentido orador conversa, mas no sentido de orador no verbo orar, falar com Deus, como ele jejuma, como ele se comporta em obediência aos seus líderes. Aqui no início da aula, tu já está falando do título do trimestre e já está ensinando ao teu jovem a deixar transparecer para o mundo que ele é um imitador de Cristo e, portanto, o Espírito Santo se faz presente na vida dele, como sugere o título geral. Essa lição está prevista para ser exibida no dia 26 de novembro do ano de 2023, mas 30 dias depois dessa lição você estará já comemorando o Natal, e que você possa ter grandes festas com suas famílias e não se afastarem nunca se afastar do caminho de Cristo Jesus, do caminho do nosso bom Deus. Seguindo em frente, vamos à lição específica, os dons do Espírito Santo. Você já pode começar explicando para o teu jovem que o dom do Espírito Santo, o dom que nós cristãos desenvolvemos e falamos, não é o mesmo dom que o mundo apregoa e pratica e define. Por exemplo, no mundo secular define-se dom como aptidão que você tem de executar de uma forma eficiente ou de uma forma bem feita algum tipo de atividade. Por exemplo, diz-se que aquele cara que toca bem o violão, ele tem o dom de tocar violão, a aptidão. Diz-se do cara que joga futebol bem, que ele tem o dom de jogar futebol. Não deixa de ser toda essa definição também referente a uma qualidade que Deus nos dá. Mas os dons do Espírito são características específicas que são recebidas como presentes, ou seja, você é convocado, é chamado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo te dá o dom, ou seja, a autoridade, te dar um presente de você ser um representante do Espírito, ser um representante de Cristo Jesus aqui na terra. Essa é a diferença do dom no sentido cristão, no sentido da palavra dada pelo Espírito, e o dom no sentido do mundo secular. O dom normalmente no mundo secular é uma qualidade inata, ou seja, já nasce com o indivíduo. E no caso do dom do Espírito é um presente que ele dá para que o indivíduo exerça determinadas características em benefício da igreja enquanto alvo, enquanto noiva de Deus. Seguindo em frente, vamos sim agora ao grande tema que sugere o nosso autor na leitura bíblica que nós definimos como leitura bíblica em casa.
O nosso autor sugere para segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não podemos ignorar os dons, é a ideia que subtrai o nosso autor. Mas esse ignorar aqui é outro ponto que você deve explicar para o seu jovem. Porque esse ignorar aqui emprega dois sentidos. Não podemos desconhecer os dons. Então, ignorar no sentido de você não conhecer. É muito comum. O que é o ignorante? É aquele que não conhece algo. Pode ser aquele que é bruto também. Nesse sentido, não podemos ignorar, não podemos desconhecer. Certo? E tem também um outro sentido. Não podemos ignorar. Esse é mais grave ainda. É conhecer e desprezar os dons, ou seja, não podemos conhecer e não valorizar os dons, não podemos conhecer e desprezar os dons. É nesse sentido também que o apóstolo Paulo se refere a esse verbo ignorar, nos dois sentidos, não podemos desconhecer e não podemos conhecer e desprezar. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, existe uma diversidade de dons. Quando você vai perceber, há muitas maneiras de o Espírito Santo distribuir os dons que a ele pertencem. Para quê? Para que, através dessa escolha de indivíduos que são privilegiados em ser escolhidos pelo Espírito, eles possam influenciar e prosperar a igreja a qual ele faz parte. Entendendo que a igreja se refere aqui não só ao grupo reunido, mas ao indivíduo enquanto ser único. Quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o Espírito distribui os dons. E vemos claramente que a escolha é do próprio Espírito. Apesar de nós vamos ver mais na frente que nós devemos orar por esses dons, mas a definição de quem vai ser agraciado com esses dons, com esses presentes, com essas dádivas, é do próprio Espírito de Deus. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, devemos desejar os dons, complemento do que nós lemos anteriormente. É fundamental que você, enquanto cristão que quer servir na seara de Jesus, ore, deseje ardentemente esses dons. Mesmo que às vezes você aparentemente não se ache apto, o Espírito há de achar algo em ti para usar em benefício de sua igreja. Sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, não possuímos todos os dons. E aqui é legal você ver que tem algumas pessoas que diz que tem todos os dons do Espírito Santo. Não. Os dons do Espírito Santo são diversos, são infinitos. E principalmente, ele vai dando esses dons à medida que a necessidade da humanidade, da igreja, do que o homem precisa para conhecer mais a Deus, ele vai distribuindo. Para quê? Para honrar e glorificar o nome de Cristo. Sábado, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, é o que sugere o nosso autor. Devemos buscar profetizar. É muito claro quando Paulo fala que a profecia, o dom de profetizar, é dos mais importantes na Bíblia. Por quê? Porque quando você profetiza, você está falando pela tua boca a própria palavra de Deus. Olha que coisa fenomenal e responsabilidade gigante que você tem quando você ora e quando você pede um dom de profetizar. É muito sério, é muito relevante e há de que se ter muita responsabilidade daqueles que são agraciados com o dom de profecia. Seguindo em frente, os nossos objetivos, como sempre falo para vocês, é exclusivo para o professor. Não há necessidade alguma de que você participe ou compartilhe desses objetivos com a tua turma. É necessário você refletir se vai atingir esses objetivos. Explicar o significado e o propósito dos dons, diferenciar os dons ministeriais dos dons espirituais e entender a maneira como o Espírito Santo distribui os dons. E veja pelos objetivos e pelos que nós já lemos na leitura em casa, como é relevante você fazer comentários sobre essa leitura que o autor sugere. Já estamos passeando de uma forma clara e agradável sobre tudo o que discutiremos na lição de hoje. O texto bíblico assim nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7, é onde se encontra esse versículo. E o que quer dizer esse versículo?
Quer dizer que o Espírito Santo vai distribuir, vai dar esse dom, dependendo da necessidade da igreja, dependendo da necessidade do homem, enquanto espécie, e até mesmo enquanto indivíduo. Então, à medida que esse Espírito, o Espírito Santo vai percebendo a necessidade, ele vai distribuindo esse dom dentro de uma igreja, dentro de um ambiente cristão. É por isso que tem tanta diversidade e tantas variações de dons, porque há tantas e tantas diversidades e tantas variações na necessidade do homem aqui buscando o seu relacionamento com Deus, a sua reconciliação com o nosso Pai eterno. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe. E observe, meus caros amigos, desculpa a tossezinha aqui, você observe bem que esses versículos que nós estamos trabalhando, já desde o título da lição, são situações onde nós temos um sistema, na Assembleia de Deus principalmente, de nós seguirmos rigorosamente a lição. E nós estamos seguindo com mais rigor do que às vezes anteriormente, porque nós estamos trabalhando todo a sugestão do autor, desde o título, aos versículos sugeridos, e vamos seguindo em frente até chegar a concluir tal qual é a proposta do nosso autor. Por exemplo, aqui na leitura em classe, nós comumente apenas lemos, e devemos sim comentar para os nossos jovens o que é o verdadeiro significado da mensagem contida na leitura bíblica em classe, que é sugerida pelo nosso autor, após exaustivas pesquisas para fazer um esboço totalmente coerente da proposta de ensino que ele tem para conosco. Vamos lá. A primeira citação, ele fala em Romanos 12, versículo do 4 ao 8. Eu destaquei o versículo 4 e 5, que diz assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós vemos claramente uma alusão aqui que Paulo faz do corpo humano com a participação do Espírito Santo na nossa vida. São vários dons, várias maneiras e várias utilidades. A minha mão tem uma utilidade diferente do meu pé, mas as duas colaboram para o bom desenvolvimento do meu corpo. Há várias manifestações de dons, e todos esses dons colaboram para uma evidente manifestação do Espírito Santo na igreja. Destaquei também o versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. De novo, a gente vê claramente que o Espírito usa, né, das pessoas para o bem comum, né? Ele dá vários dons, mas para o bom desenvolvimento da igreja. E lembrando que esses dons é distribuído sempre pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo, porque há só um Espírito verdadeiro, há só um Deus verdadeiro e há somente um Cristo verdadeiro. Nós acreditamos, cremos na Trindade e, para tanto, nós defendemos com força, de maneira veemente, todos os valores contidos nessa definição de Trindade. O Pai, o Filho e o único Espírito Santo, 3 pessoas, 3 personalidades e um único Deus. Seguindo em frente, vamos agora ao conectando com Deus, né? Eu destaquei apenas assim, ó, o apóstolo Paulo tinha uma legítima preocupação sobre esse assunto. Por isso buscou orientar os crentes de Corinto. Por quê? Porque é muito comum as pessoas às vezes serem agraciadas com um dom e ao invés de compartilhar com a igreja e com os outros aquele dom que Deus lhe deu, que o Espírito lhe agraciou, eles começam a se achar dono do poder. E o Espírito Santo não dá poder, ele dá autoridade. O poder é do Espírito. E às vezes a pessoa começa a usar aquele dom de uma forma egoísta, começa a cobrar porque canta bem, começa a cantar, cobrar porque prega bem, e isso não agrada certamente a Deus. Há de que a igreja fazer sua oferta, mas cobrar nunca. Então, muitas pessoas usam os dons de uma forma egoísta, como que ele fosse propriedade dele, indivíduo, e, no entanto, o dom é propriedade do Espírito Santo de Deus. Seguindo em frente,
Vamos agora o significado e o propósito dos dons. O que são os dons? Nós já falamos sobre isso na nossa introdutória. Os dons são, então, esses presentes, né? Essas dádivas que Deus, através do Espírito Santo, distribui para algumas pessoas especiais, escolhidas pelo próprio Espírito, para que eles possam contribuir para o crescimento da igreja e também do crescimento de si próprio. Porque se Deus me dá um dom, com certeza, quando eu uso esse dom da forma coerente e da forma pela qual Deus espera de mim, eu certamente estarei caminhando a passos largos para me reconciliar com Deus. Então, o uso do dom, ele beneficia tanto a igreja quanto aquele indivíduo que também é a igreja, que foi agraciado com essa dádiva de Deus. Então, o Espírito Santo é um dom, é um presente que Deus nos dá e escolhe para nos dar. Lembra lá quando nós falamos sobre o título da lição, nós falamos sobre essa questão, diferenciando os dons no sentido cristão e os dons no sentido secular. O primeiro subtópico vai falar classificação dos dons, né? Ele divide os dons em dois grandes sistemas, vamos dizer dessa forma. O sistema ministerial e o sistema espiritual. Ele define os dons, então, em duas categorias básicas: ministério e espírito. Ministerial e espiritual. Os propósitos dos dons, né? É o terceiro subtópico. Muitas pessoas recebem os dons do Espírito com propósitos divinos específicos. Eu até aqui digo para você com toda sinceridade, eu acredito que todos, não muitas, todos os que recebem os dons têm um propósito específico. E sim, muitas recebem o dom, mas todas elas têm um propósito específico. E alguns dos propósitos são o de revelar. O que é revelar? É você pôr à vista de todo aquilo que não estava revelado, ou seja, aquilo que estava escondido. Então, ele visa revelar ao mundo que a igreja é o próprio corpo de Cristo Jesus. A segunda característica, o segundo propósito, é de confirmar a palavra de Deus através dos dons distribuídos pelo Espírito. O terceiro, edificar a igreja. Esse ele está falando dos propósitos dos dons. Por que Deus distribui esse propósito? Então, ele quer revelar e confirmar e edificar a sua santa, positiva, definitiva e única palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. O segundo tópico vai ser os dons ministeriais, né? O que é ministério? Às vezes a gente acha de uma forma muito pomposa: eu tenho um ministério, eu sou ministro de Deus, eu sou ministro da economia. Ser ministro, meu amigo, é tão somente ser servo. Se você diz que é ministro, tenha humildade para ser servo, tenha humildade para servir. Né? Então, você ser ministro, o que é o ministério? É o serviço que você tem. Isso tanto no sentido secular quanto no sentido cristão. Então, se você é um ministro, você tem um ministério, você é um servo, você tem um trabalho a executar. Então, execute esse teu trabalho com cuidado, com resignação e com obediência, oração e jejum. Essa é a necessidade que você tem para exercer com galhardia o ministério que Deus te deu. Então, os dons ministeriais, ele fala, aqui o nosso autor, de alguns. Ele fala da profecia, onde o próprio apóstolo Paulo, nos diz claramente que é o dom mais importante. Por que mais importante? Porque você passa a ter o privilégio de ser escolhido pela tua boca para levar a mensagem de Deus. Isso é muito sério, é muito gratificante, mas traduz uma responsabilidade gigantesca. Ministério, né? Ele já fala aqui, ó, o sentido que Paulo emprega aqui: ministrar ou servir, né? Ministrar significa ensinar, mas ele vai falar lá na frente que tem o dom do ensino. Então, o dom do ministério é qual o serviço que você vai ter. Já falamos isso anteriormente. O dom do ensino, falamos agora há pouco, é a capacidade, que é um dom de altíssima responsabilidade, meu querido. O dom que você tem de transmitir a palavra de Deus para os outros. Você foi um escolhido e você tem que ser responsável e se preparar de uma forma adequada para dar uma escola bíblica, porque a escola bíblica, você está falando a genuína
palavra de Deus, você está ensinando sobre Deus. É muito grave também, muito sério isso. Você precisa, então, se revestir da autoridade que o Espírito Santo lhe dá para que você seja um bom ensinador. Exortação. Aqui é bom você abrir um pequeno parêntese, porque nós crentes, principalmente assembleianos, costumamos errar de uma forma relativamente grosseira quando nos referimos ao termo exortar. Muitos acreditam que exortar, ou define exortar, como que fosse admoestar. São duas coisas diferentes. Exortar, o nosso autor diz que é aconselhar, mas é aconselhar e ensinar com brandura, né? Então, exortar é também motivar. E nós entendemos muitas vezes exortar quando o pregador chega e começa a chamar a atenção da igreja e dá de relho, como diz comumente, desculpa a expressão. Não, isso que ele fala quando chama a atenção e repreende a igreja, ele está admoestando. E é muito comum a pessoa entender a palavra de exortação como que fosse de admoestação, e não é. Repetindo, exortar, para ser bem simples, é bem sintético, exortar, motivar. Admoestar, chamar a atenção. Fica claro isso para o teu jovem, para que a partir de agora ele possa também ensinar a outros crentes o verdadeiro significado das duas palavras, a verdadeira definição. Vamos lá. Tem outra característica, né? Outro propósito que é o dom assistencial, desculpa, não propósito, outro dom, que é o de cuidar dos membros da igreja, o de cuidar do próximo, né? Quando a Bíblia diz amai ao próximo, ela diz também o mesmo sentido, cuidai, porque quem ama, cuida, quem ama, zela. Então, esse dom assistencial que a igreja deve ter, e a igreja Assembleia de Deus, ela é muito produtiva nesse sentido, né? Ela dá uma assistência, um suporte muito legal àqueles que têm necessidades, não só espirituais, mas também materiais. Então, esse dom assistencial é mais ou menos como lá no Antigo Testamento, quando os produtores deixavam espigas de milho, deixavam alguns grãos de trigo para que os mais necessitados recolhessem para suprir as suas necessidades básicas. O outro dom que ele fala é o dom de administração, são os dons ministeriais para cuidar de uma igreja. É difícil você administrar pessoas. O líder de um departamento, ele tem o dom da administração, o dom de administrar pessoas, de administrar bens. Isso também é muito importante para o bom crescimento da igreja. Você tem que saber investir na forma correta, tanto nos bens materiais como espirituais. Por exemplo, quando você escolhe um líder para o departamento de jovens, por exemplo, você está administrando pessoas, escolhendo pessoas para comandar pessoas. Olha a gravidade desse dom. Então, temos que também valorizar os nossos líderes e os nossos pastores. 3, os dons espirituais, né? Esses são os dons descritos em Coríntios, e como diz o nosso próprio autor aqui, não quer dizer que aquilo é uma descrição engessada, que são só aqueles dons. São apenas o que ele cita, mas há vários outros, tá, que não foram citados. Os dons de revelação. O mesmo lá, esse dom também tem lá nos dons ministeriais, né? Esse dom, esse grupo de dons espirituais, ele tem a característica de revelar a verdade ou situações que não são possíveis de acessar apenas com a racionalidade. Isso quer dizer o quê? Que olha só que legal, a espiritualidade, a própria teologia ou a própria fé, ela é muito mais completa do que alguns intelectuais querem dizer, do que a própria filosofia. O que é filosofia? É buscar o entendimento das coisas através da razão. E a filosofia explica muitas coisas, mas, no entanto, quando a filosofia não explica, quem explica? A fé. Então, a fé aqui fica muito claro que ela está acima da filosofia, ou do conhecimento humano, ou da própria racionalidade, porque através de Deus explicamos tudo. A palavra da sabedoria, como já estamos aqui comentando, ela, nesse sentido, é o conhecimento das coisas de Deus para ensinar bem as coisas de Deus. É um dom muito sério que também traduz a questão do dom do ensino. A palavra da ciência também refere-se ao conhecimento, nesse caso, não à ciência humana, mas ao conhecimento das coisas de Deus. O discernimento de espírito, isso é um dos dons fundamentais, meus queridos.
Porque através desse discernimento você vai saber se o caminho que você está escolhendo é o caminho que agrada a Deus. E para tanto você tem que ter uma autocrítica especial, saber o que você desempenha com qualidade que agrada ao Espírito, para que você mantenha e melhore essa qualidade, e saber o que você produz e que não agrada ao Espírito, para que você saia dessa característica de desagrado, modifique e passe então a agradar o teu Espírito. Então você tem que saber escolher qual o caminho verdadeiro que te leva ao reino celestial. Esse caminho passa sempre pela obediência. Sem a obediência é impossível agradar a Deus. Os dons de locução, aqui são os dons que você tem, a tua capacidade de falar, né? Ele tem, por exemplo, o de variedades de língua, é um dom de locução, né? Você tem a interpretação das línguas, que é também um dom de locução, porque é importante. Você tem o dom do Espírito, que é dado pelo Espírito para que você fale em línguas, mas é importante que o Espírito tenha escolhido alguém para interpretar o que você fala. E há de se ter muito cuidado nessa questão dos dons de língua, porque muitos vão pela emoção. E falando nos dons de língua, vamos abrir aqui um pequeno parêntese. Nós da Assembleia de Deus acreditamos veementemente de que todo aquele que é batizado com o Espírito Santo de Deus, ele pelo menos uma vez na sua vida há de falar em língua estranha. Não significa, como diz o nosso próprio autor, que ele vai receber o dom, ou seja, ter continuidade no seu ministério, na sua carreira ministerial, de continuar falando em língua estranha. Mas pelo menos uma vez, para evidenciar a manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo na tua vida, o batismo, você há de falar pelo menos uma vez em línguas estranhas. Isso porque em Pentecoste todos ali falaram em línguas estranhas. E nós acreditamos no movimento feito pelo Espírito naquele maravilhoso dia. É essa a explicação que você vai dar para aqueles que não creem nisso. Existem várias religiões que acham que não tem que ter manifestação dos dons espirituais ou dos dons de língua para mostrar o teu batismo com o Espírito Santo. Os dons de poder. Eu gosto de sempre lembrar, quando falo em poder, que é um dom que o Espírito Santo te dá, quando ele dá autoridade para que você exerça algum ministério, algum dom aqui na terra em seu nome. E no caso aqui, ele escolhe, o nosso autor, falar do dom da fé. E nesse sentido, o Espírito Santo desenvolve em você a capacidade, cada vez que você conhece mais sobre Deus, sobre o Espírito e sobre Cristo, de compreender o que é o sentido da fé, é acreditar no imponderável, é ter esperança. E eu defino para você o que é esperança. Peça para o seu jovem definir e em seguida dê essa pequena definição para ele. Esperança não é simplesmente esperar. Esperança é esperar com a certeza de que ele vem. Então, quando nós temos esperança em Cristo, é porque nós esperamos e temos certeza que ele virá para o nosso resgate. Então, é fundamental que a fé passe por isso. Eu tenho fé porque eu tenho esperança na segunda vinda de Cristo Jesus. Os dons de curar, né? E aqui mostra claramente que você não vai ter todos os dons, porque você às vezes cura determinado tipo de doença através do Espírito, mas outras o Espírito já não te usa já outra pessoa. Então é um dom formidável. Ore para que Deus te dê condições de curar pessoas, e não só no aspecto físico, tá? Existem muitas pessoas, muito crente, sentado num banco no teu lado, doente espiritualmente. Os dons de operar maravilha. O que é milagre? Milagres são maravilhas. O que são maravilhas? São coisas inacreditáveis. E o Espírito Santo te dá dom de realizar milagres em seu nome. Ele não te dá poder, ele te dá o dom de usar da autoridade que ele lhe transfere. Olha que legal você poder ser escolhido para ter esse dom de cura. Todos os dons você tem que usar com extrema responsabilidade. Sabia que até para ser um porteiro da igreja, há de se ter o dom da humildade, o dom da reciprocidade, o dom de receber bem? Muitas pessoas acham que o porteiro de uma igreja é só abrir a porta. Não. Às vezes, através do porteiro, com o receber, com o abraçar dele, com o bem-vindo que ele dá, ele conquista alguém para Cristo. Olha a responsabilidade de todos os dons.
tanto de cura quanto o de ser um porteiro, tanto o de ser pastor como o de ser um professor. E para concluir e encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu destaquei assim: nós devemos sempre buscar reafirmar a atualidade dos dons do Espírito Santo e, principalmente, buscar fervorosamente por eles para a nossa própria edificação. Esse é o destaque que eu dou para a nossa conclusão. Devemos sempre estar valorizando o dom e sempre estar orando, pedindo para que nós sejamos instrumentos de Deus, instrumentos do Espírito Santo para a minha edificação e a edificação da igreja. Dito isso, encerro o nosso bate-papo de hoje, desejando a você uma belíssima aula, que você não falte ao culto à noite, que você seja sempre esse instrumento, que você continue orando para Deus cada vez e o Espírito Santo cada vez mais te usar e dar mais dons para que você siga avante nesse misterioso ministério sagrado de levar avante o ensino da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus o permitir.